Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Olá, gente, sejam bem-vindos. Boa tarde. Tudo bem, Ellen? Tudo, tá no cafezinho aí, né? Tudo bem, Edja? Boa tarde, querida, Tudo prazer. certo, Ellen, prazer. Muito feliz por vocês aqui, viu? Muito bom. Oi, pessoal, boa tarde. É o Wilson de Recife, tudo bom? Oi, Ivisson, boa tarde. Boa tarde, Ivisson. Boa tarde. Ei, Paulo e o Eidia, prazer, aqui é a Yara. Oi, Yara. Boa tarde, Yara. Prazer. E aí? Prazer. O pessoal tá entrando aí, coloquei de fundo de tela vocês aí, vocês devem estar vendo. Então tá, o pessoal tá entrando. Vou pôr uma musiquinha aqui também de fundo enquanto a gente aguarda, tá? Tá bom. Combinado. Qualquer coisa é só falar. Boa noite, gente. O Edja, Paulo. Oi. Olá. Bem-vinda, bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Boa tarde ainda, né? Boa tarde ainda. Tarde, é mesmo. Daqui a pouco a gente já vai começar, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom, Edja? Tudo bom, Paulo? Boa tarde, bem, e você? Tudo ótimo, excelente. Preparados? Bora lá. Achamos que sim, né, Bacana. Paulo? A Isso gente aí. acredita que sim. Se eu tiver alguma Legal, coisa na hora que eu bacana. travar, assim, eu, tipo, não, aí eu passo a palavra para Paulo. A gente se ajuda. Fechado, combinado. A gente se ajuda nessa. É. Legal. Bom, já temos aí alguns participantes conosco. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente inicia aí o nosso webinar. Vamos esperar aí 2 minutinhos, né, para essa nossa primeira etapa aí, para quem tiver um pouquinho atrasado. Ia para Salvador, mas acabou não dando certo. E aí acabei mudando os 30 dias para setembro, mas vou ficar em casa mesmo, né? Não dá para fazer nada, a gente está trabalhando. Sobre a questão do material. Bom, gente, acho que podemos começar, né? Já 5:02 aí. Eu queria dar boas-vindas, né? Agradecer a presença de todos aí em mais esse webinar. Estamos iniciando mais uma edição do Celp Talks,
né, uma iniciativa do Grupo CELP, com a participação aí de algumas feras aí da área de gestão de pessoas, né, onde hoje iremos compartilhar, né, experiências, né, relacionadas aí a práticas e tecnologias inovadoras, né, relacionado ao mundo dos recursos humanos, da gestão de pessoas, dos negócios, das estratégias aí da área de gente e gestão, né. Com esse espírito, né, de inovação e pioneirismo que o Grupo CELP ele tem, né, no nosso DNA, essa parte da inovação e da tecnologia sempre presente, né. Hoje a gente tem uma estrutura aí bastante diferenciada, né, no contexto tanto da consultoria, né, entendendo que atuamos aí em dois grandes pilares, né, o pilar de atração, desde o nível executivo até o nível técnico operacional, passando aí pelos programas de estágio, trainee, né, que são a porta de entrada das organizações e a formação aí dos futuros talentos, né, que movimentam as organizações, né, do presente para o futuro. A área de gente e gestão, né, atuando aí com todos os processos internos, né, o foco aí é o público interno das organizações, e o pilar da tecnologia, né, onde alguns anos atrás a gente já começou a fazer algumas pesquisas pelo mundo e encontramos, né, a tecnologia como um fator crítico de sucesso, né, tanto para a gestão de pessoas quanto para as organizações, e com isso desenvolvemos internamente também esse nosso pilar, oferecendo soluções, né, para as empresas que hoje buscam não só uma gestão dos seus processos seletivos e também um mapeamento aí dos seus talentos, bem como, né, uma plataforma para fazer toda a gestão dos demais subsistemas, né, de recursos humanos para o público interno. Então, os nossos convidados de hoje, né, estamos aqui com a Uedia Borba, psicóloga com especialização em planejamento e gestão organizacional, MBA em gestão estratégica de pessoas. Atualmente é coordenadora de desenvolvimento humano e organizacional no Grupo Cornélio Brenan. Seja bem-vinda, Uedia. E estamos também com o Paulo Audício. Ele é administrador com pós-graduação em gestão de pessoas, formação em coach, né? Atualmente é gerente de atração, seleção e desenvolvimento do Grupo DPSP. Seja bem-vindo, Paulo. Estamos também aí no nosso time do Grupo CELP, né, com a Janaína Borsagli, que é psicóloga, mestre em educação corporativa, MBA em gestão do conhecimento, né, hoje tem uma atuação forte aí dentro, né, do processo aí de desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional, né, mapeamento de talentos. Então, bem-vinda, Janaína. Para complementar aí as apresentações, eu gostaria aí que tanto o Uedia quanto o Paulo falassem um pouquinho, né, do Grupo Cornélio Brenan e também do Grupo DPSP, para que o nosso público aí conheça também o contexto de vocês, né, as organizações às quais vocês estão inseridos. Sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Quer começar, Paulo, ou começo? Primeiras damas, vai lá. Ah, tá joia. Então, falando um pouquinho do grupo, né, o Grupo Cornélio Brenan é uma empresa que fica aqui em Recife, né, a sede dela é em Pernambuco, então dá para perceber um pouquinho pelo meu sotaque, provavelmente. É uma empresa centenária, tá? E ao longo, né, desse assunto é algo que eu vou falar algumas vezes, porque eu acho que esse tema é diferente quando a gente trata numa empresa que já tem uma tradição, né, já tem uma cultura, né, muito consolidada. E aí, dentro do Grupo Cornélio Brenan, a gente atua em diferentes segmentos, né? Então, a gente diz que é um grupo extremamente diverso. Então, eu tenho 4 segmentos distintos dentro do Grupo Cornélio Brenan. Um deles é a Tiaia, que a gente trabalha com geração de energia. Então, tanto Mato Grosso do Sul e Pernambuco, né, com as usinas. A gente tem a Vivix, que é a parte de vidros planos. Então, a parte de fabricação de vidros planos, com atuação nível nacional. A fábrica fica aqui em Goiânia, então quem é de Recife e Pernambuco conhece bastante o local da fábrica, né? A gente tem a Iron House, que trabalha com um segmento completamente diferente, que é da parte de desenvolvimento imobiliário, né? E aí a gente tem a sede fica aqui, mas o escritório fica em São Paulo. Então a gente trabalha com um portfólio aí de gestão de ativos, tá? Vai ligar a câmera.
Acho que tem alguém com o microfone ativado. E por último, a parte de cimento, né? Com a parceria aí com a Queiroz Galvão, a gente tem o Cimento Bravo. Então, são os 4 segmentos que hoje o Grupo Cornélio Brenan atua. Eu sempre digo hoje, porque como é um grupo que está sempre se reinventando e sempre inovando nos produtos, a gente já passou por uma gama grande de produtos e hoje a gente está nesses 4 segmentos, mas sempre pensando quais são os segmentos que a gente vai estar entrando a partir do amanhã. Legal, bacana, excelente. Muito bem. Do meu lado, eu represento o grupo DPSP, né, que é composto pelas farmácias Pacheco e São Paulo. Hoje estamos em 8 estados mais Distrito Federal, então são bandeiras que têm aí mais de 100 anos de história. Se for pensar a bandeira Pacheco, lá em 1892, que teve a sua primeira loja, e a São Paulo já no começo também do século passado. E também é um negócio que teve que se reinventar muito, principalmente agora nessa fase que vivemos, né? Então, tem sido mais desafiador ainda com essa pandemia. Estamos entre os 10 maiores varejistas do país e a maior de capital fechado. Então, temos 2 famílias que levam, né, o nosso negócio à frente, com 1.400 lojas próprias e quase um pouco mais de 25 mil funcionários dentro do nosso time. São 6 centros de distribuição, então tem a diversidade, né, de ter matriz, ter loja, ter centro de distribuição dentro do nosso portfólio. Das nossas lojas também tem marcas próprias que traz como posso dizer, uma diversidade, né, em relação também em produzir, né, e ter a parte de gerar valor, né, além dos produtos da indústria em si que a gente comercializa e uma carteira de 35 milhões de clientes que circulam nas nossas lojas, nas 2 bandeiras da Pacheco e São Paulo. Assim, eu acho que é o resumo, né? Nosso principal objetivo é atender, né, a população da melhor maneira. Eu acho que é assim que eu faço minha introdução. Acho que para quem está em São Paulo e também em alguns outros estados, Rio de Janeiro, a gente tem uma presença muito forte. Como eu comentei, né, estamos em 8 estados mais Distrito Federal. Acho que boa parte das pessoas devem conhecer as bandeiras São Paulo e Pacheco aí na sua vida no dia a dia. Excelente. Obrigado aí, Paulo. Bom, gente, e eu não me apresentei ainda, né? Meu nome é Robson Barbosa, eu sou diretor aqui também do Grupo CELP. Quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais do Grupo CELP, a gente está aí com o QR Code, que vocês podem escanear e efetivamente vão ter muito mais informações sobre a gente. Então, voltando aí Me manda rápido. Ao nosso webinar, né, eu gostaria, né, de primeiro introduzir uma primeira pergunta, né, que eu acho que é do contexto aí de todos vocês, né, quais são os grandes desafios, né, da área de gestão de pessoas, né, dentro das suas organizações, frente à realidade, né, que a gente vive hoje, né, da tecnologia, da transformação digital, né, do contexto todo que permeia as organizações e, consequentemente, né, vocês, gestores aí de pessoas, no dia a dia de vocês. Quer que eu comece dessa vez, Ed? Vamos alternando, né? Legal, né? Vai fazendo aí uma troca aí, vai ficar bacana. Bora lá. Eu acho que um dos pontos, a gente fala muito de tecnologia, mas na minha visão, um dos maiores desafios também é como o RH consegue, né, as áreas de gente, gestão, dentro das organizações, trazer o lado humano, mas e respeitar o lado humano dentro das relações, né? Então, eu acho que tecnologia ela vem para suportar e para favorecer, né, as relações dentro das organizações. Eu acho que a tecnologia já quebrou muito paradigma, né, desde o início de sua existência e vem favorecendo e também trazendo desafios, né, como hoje a gente consegue estar aqui com 39 pessoas reunidos e se fosse se deslocar ou também se fosse pensar no deslocamento em relação a cidades e estamos em lugares diferentes, isso não seria possível, né? Então, esse é só um exemplo, tem vários outros, né? Então a gente consegue se conectar mais, tem a questão educacional, né? Até ouvindo essa pergunta, quase 20 anos atrás já, tenho alguns quilômetros rodados, eu comecei trabalhando com e-learning no mundo corporativo. Então,
empresa também com grande dispersão geográfica e com muitos funcionários, sem uma educação à distância é inviável você conseguir desenvolver também seus colaboradores. Então, de novo, são só alguns exemplos, né? E eu acho que se eu falo de desafios, eu acho que talvez os maiores que eu vejo são em conseguir fazer tudo ter um diálogo, né? Então, a gente tem muita solução, mas nem tudo cabe para todo mundo. Não é o que funciona no vizinho, vai funcionar bem na nossa empresa, se não for adaptado à cultura, se não tiver um respeito à estratégia daquela organização, e sem falar em custo, né? Porque também é um desafio quando a gente fala de soluções das mais diversas, seja das inovações, que às vezes pode ter um valor mais em conta, mas ainda assim você vai fazer parte do teste daquilo, ou as soluções que são mega, como já passaram de várias fases, vamos dizer assim, de maturação, e são tão robustas que não se movem nada para o seu negócio, né? Você tem que se adaptar 100% a elas. Então, na minha visão, acho que o desafio de gestão de pessoas em relação à tecnologia tem um quê de você colocar o seu profissional, o seu colaborador no centro da decisão, né? E ver o que faz sentido dentro daquela cultura organizacional e não simplesmente escolher alternativas que estão na moda ou que vão fazer um bom eco, né? Que cá entre nós tem uma inovação toda semana surgindo, né? Mas nem tudo acho que cabe para a gente naquele momento. Verdade. Bacana, excelente. Bem isso, né? Então, quando eu penso nesses desafios da área de gente e gestão, com certeza o primeiro seria isso das pessoas, né? O próprio mindset das pessoas, o quanto a gente está preparado para utilizar aquilo. Então, não adianta o investimento todo em tecnologia, a empresa pode investir um valor alto em tecnologia, mas se não mudar, né, esse canal, essa chave da gente, de como a gente vai utilizar aquilo e como a gente vai resolver os nossos problemas no dia a dia com aquilo, não adianta. Paulo falando me remete a uma coisa, o que é inovar, né? Inovar é trazer o novo. Talvez dentro da empresa que eu estou, o novo é diferente do que o Paulo vai estar fazendo na empresa dele. Então, eu acho que isso também é algo bem interessante. A gente precisa entender para que a gente quer inovar. Para não entrar na moda, né, de eu tenho que inovar, e não fazer algo atrelado ao que você precisa. Quando eu falo de mindset de pessoas, eu acho que também tem uma coisa de um paradigma muito grande, né, que a gente vem falando há muito tempo, da questão da robotização, né, dos processos burocráticos serem todos informatizados, e que termina que algumas pessoas começam a pensar assim, eu não vou ter emprego, né? Como é que vai ficar o mercado de trabalho se tudo vai ser robotizado, se tudo vai para a tecnologia? Então, é mudar a chave realmente na cabeça de que não, ele vai tirar uma parte burocrática dentro da nossa atividade, para nos dar espaço para outras coisas, né? Outro ponto que eu acho que tem uma relevância quando a gente fala de dificuldade é justamente o volume. Então, o fluxo de informações é muito grande, né? Acho que há uns 3 anos já que a gente vem falando do mundo VUCA, e essa coisa não para, e a gente começa a achar que por ter muita informação, a gente tem muito conhecimento, quando na verdade aquela informação nem deu tempo ainda de virar um conhecimento, né? Então, acho que esse é um outro desafio para a gente estar sempre nessa atualização constante e trazendo isso que eu achei muito legal que o Paulo traz. O que é adaptável à minha realidade, né? Quando eu falo especificamente do Grupo Cornélio Brenan, eu tenho dos mais variados níveis dentro da empresa. Então, eu tenho que respeitar também o nível tecnológico de cada pessoa, né? Do que é possível para cada público. Eu acho que mais ou menos por aí. Não sei se foi clara. Se tem alguma dúvida. Eu só queria fazer um comentário também para poder né, fazer essas costuras aí desse bate-papo. Tá tão legal que os dois, né, colocaram muito para a gente, diante de tantos desafios nas empresas, nos negócios de vocês, a posição da tecnologia, que eu acho que chama muita atenção, né? A tecnologia, ela vem como um adendo, uma possibilidade, mas ela não desconfigura o cenário do indivíduo. E aí, tanto o Paulo quanto o EJA colocam, né? A tecnologia está aí. Mas qual que é a posição desse indivíduo diante dessa tecnologia? Então, acho que esse é o primeiro ponto de atenção que a gente tem que valorizar na fala de vocês, né? Nesse sentido. Por mais que eu tenha tecnologia,
E aí isso não é um papo de RH, isso é um papo geral, isso é um papo de inovação, né? Por mais que eu tenha a tecnologia, será que ela será adaptável e flexível ao meu negócio, ao meu contexto, às pessoas? Porque se não for também, nem adianta trabalhar em termos de inovação. Então, a tecnologia vem, eu acho que a fala de vocês traduz muito, diante de uma flexibilidade, uma adaptação, né, de uma perseverança diante aos obstáculos e vencer essa questão da tecnologia para jogar junto com a gente. Eu acho que isso aí complementa, eu acho que essa fala deixa a gente até tranquilo, né, Robson? Então, é um papo de RH, é um papo de inovação no contexto de negócio, onde a tecnologia ela vem protagonizar, mas quem é o maior protagonista é o empregado, é o colaborador, é o funcionário. Vocês concordam com isso? O que vocês acham desse posicionamento? Tanto, Janaína, que você vê, né, o nome que vocês colocaram para o evento, eu achei super interessante, porque vocês trazem práticas e tecnologias. Isso. Então, assim, são coisas que estão associadas para a gente levar a inovação, para a gente ousar, para a gente fazer diferente, mas são duas coisas distintas. Então, assim, eu posso ter a tecnologia e não ter a prática, ou vice-versa, tá? Como eu posso adotar uma prática super inovadora na empresa e não necessariamente ter uma tecnologia atrelada a ela? Mas eu acho que, assim, quando a gente começa a casar e fazendo sempre com o foco que é melhorar o nosso trabalho, né? Melhorar o nível de produtividade, de engajamento e de autonomia, quando o Paulo fala da questão do treinamento à distância, hoje é realidade. E não é porque a gente está numa pandemia, é porque as pessoas estão em pontos muito distintos do país ou fora, enfim. E a gente precisa conectar essas pessoas, né? Porque o desenvolvimento é isso. Isso que a gente está fazendo aqui é conectar pessoas, é conectar ideias. Se não houver essa conexão, a gente não consegue ter o desenvolvimento, né? Isso. E talvez o grande desafio agora, que eu acho que vai desdobrar um pouco da nossa fala de hoje, seja assim, associar as práticas de gestão de gente para essa adaptação e essa flexibilização em nível de tecnologia, para que as coisas se deem, continuem, sejam fluidas. E aí eu acho que vocês dois representam muito bem esse lugar, cada um no seu negócio, na sua dimensão, ambas empresas seculares, né, que vêm nesse entorno de conseguir se adaptar, já é uma flexibilidade no contínuo, então eu acho que isso que é bacana. Então aí nós vamos focar muito nisso, né, Robson? Nesse empoderamento das práticas de gestão de gente, que vem dessa adaptação aí nesse nível de tecnologia também. Eu acho que só um ponto complementar ao que a Edja trouxe é que, na minha visão, ainda acho que a gente fala muito em tecnologia, mas dentre os desafios de gestão de pessoas, acho que a gente tem ainda inúmeras oportunidades para falar offline, ainda sem o uso da tecnologia, de como fazer, como ter uma cultura de feedback, como ter uma cultura, um processo de contratação que seja baseado em competências, que são coisas antigas, de certa maneira, né? Que funcionem bem, né? Como que a gente tem o líder e também o profissional, quando chega na organização, um bom onboarding, que não, de novo, muitas dessas coisas dependem da tecnologia e também dependem da intervenção humana, independente de qualquer solução que a gente faça mágica, né? Modo de dizer, né? Acho que tem uma falsa impressão de que a tecnologia vai vir para substituir ou para resolver tudo, e eu acho que tem muito do básico que ainda são oportunidades na maioria das empresas, tá? Isso. E aí eu quero colocar ainda mais uma pimenta, Janaína. Então vai! Né? Porque o Grupo CELP, dentro dos clientes que a gente atua hoje, a gente leva ainda um outro lado, né? Que é justamente esse que o Paulo falou, do humano. Né? Então, cada vez mais as empresas vêm buscando performance, engajamento. Mas como é que eu trabalho isso? Através dos fatores extrínsecos da motivação, que levam a uma satisfação, de fatores intrínsecos, que também levam a uma automotivação, que, consequentemente, né, desdobram em um engajamento e ainda num propósito. Né? Hoje, tanto se fala, né, nessa questão do propósito, e como que eu vou conectar o propósito das organizações ao propósito das pessoas? Né? Através do recurso da tecnologia, consigo ter práticas e ferramentas que vão me apoiar? Consigo. Mas também tenho esse outro lado, né, que o Paulo falou, da relação, né, do humano, do contato, da conversa, né, que isso também se faz presente no mundo das organizações. Ô, Robson, só para antes de você passar para outro assunto, só para poder terminar de apimentar, que eu acho que a gente tem que valorizar também, é muito interessante, eu acho que nós estamos com um público grande aí hoje
comentando, conversando conosco, que por trás da tecnologia, por trás de práticas, existe uma senioridade de quem está realizando. Então, eu acho que o empoderamento e o fortalecimento dos profissionais que estão à frente, sejam em nível de gestão de pessoas, sejam em nível de gestão do negócio, e essa senioridade está muito ligada à maturidade, isso contribui para esse olhar diferenciado que o Edja e Paulo estão falando, né? De não trazer a tratativa da tecnologia como predominante, mas como coadjuvante ou protagonista. Ora sim, ora não. Né? Só para a gente poder concluir, para a gente passar para frente também. Isso. E, de toda forma, né, frente a esses desafios todos que vocês colocaram para a gente, né, quais têm sido, né, e das vivências, as melhores práticas, né, que foram adotadas aí dentro das suas organizações e que vocês hoje consideram como um diferencial competitivo, que tem agregado, né, valor ao negócio, valor às pessoas, contribuído para a estratégia do negócio, consequentemente, os resultados, né, que as empresas vêm alcançando hoje aí no mercado. Vou começar. Então, a questão que eu falei, né, de ser um grupo centenário, então, quando a gente completou 100 anos, foi quando chegou esse desejo muito grande internamente da questão da inovação, tá? Então, assim, como é que a gente vai trazer essa questão da inovação? E uma coisa que você fala muito bem, Robson, a questão do engajamento, né? Como engajar. Tem que estar no sangue, tá? Tem que estar, porque se não tiver no sangue, não vai rolar. Então, se for algo, sabe assim, quando os valores é algo que está só na parede da organização, aí fica praticamente impossível fazer o engajamento. Então, uma das coisas que o grupo aderiu foi colocar como valor inovação. Então, a gente já tinha 3 valores, que era dinamismo, excelência e integridade, e a gente adquiriu um 4º valor aí de inovação, tá? Trabalhando de pessoas, né? Até quando Janaína fala no nível de senioridade, tem que dar uma mescla, sabe, Janaína? Eu concordo com você quando a gente tem uma galera que está sênior lá, puxando esse bonde e tudo, mas a gente precisa dar uma mesclada e uma diversidade, sim. Então, até porque o público mais jovem ajuda muito a gente nisso, né? De abrir a cabeça, né? De pensar de forma diferente. Então, uma das coisas que a gente fez foi estruturar o programa de estágio do grupo. Então, dentro do programa de estágio do grupo, a gente ainda tinha um processo de estágio onde tinha as caixinhas, sabe? Então, o jurídico vai selecionar o estagiário do jurídico, o RH, o estagiário de RH. E quando a gente montou o projeto de estágio, a gente já colocou assim, não vamos determinar qual é a formação do pessoal, vamos colocar todo mundo numa sala, todos os gestores que tiverem vagas abertas, participa da dinâmica, e aí pode escolher pessoas de diversas formações, porque aí começa a abrir um pouco isso de que, não tem que ser o psicólogo ou o administrador que vai para o RH. A gente tem várias formações que podem ir, tá? Outras questões que a gente trouxe muito foi a questão da própria avaliação de desempenho. Quando o Paulo fala do desafio do feedback, o feedback é um desafio, porque o feedback ele não pode estar atrelado a uma avaliação. O feedback ele tem que ser uma coisa constante, que na avaliação eu vou assim, só ter algo lá formal no sistema. Então, a gente fez um trabalho muito grande de estar trazendo feedback, e aí seja montando e-book, fazendo treinamento. A formação da liderança é fundamental, porque são eles que puxam. Então, a gente realmente montou um cronograma, né, bem interessante para o nosso programa de liderança de formação. Né? O que mais eu posso trazer para não pegar todo o tempo de Paulo? Quer ir falando, Paulo? Não, fica à vontade. Muita coisa. Então, assim, eu estou dizendo Fique que é muita coisa. Tranquilo, porque eu estou dizendo que é muita coisa, porque desde do processo de formação e de educação das pessoas, né, de formação e desenvolvimento, a gente também teve um trabalho que era de modernizar as nossas instalações. Então, assim, sabe quando você diz assim, pense novo? A gente criou um programa de inovação dentro da empresa, onde qualquer pessoa entra e coloca, sabe aquela antiga caixa de sugestões? Então, mas é um programa de novas ideias, onde todas as ideias são valorizadas. A gente não valoriza só aquela ideia super disruptiva não, todas as ideias são valorizadas dentro da plataforma, né?
criou dentro da plataforma uma rede onde as pessoas podem comentar essas ideias. Então, Janaína colocou lá uma ideia, eu vou, comento e posso agregar algo para a ideia dela. Né? Essa ideia vai para um comitê para ser colocada em prática, a pessoa tem uma premiação, né? se é colocada em prática a ideia dela, tem uma votação para as pessoas escolherem qual foi a ideia que elas gostaram mais, isso torna um movimento. E aí, paralelo a isso, a gente fez esse processo também de modernização do escritório, né? Então, assim, de realmente trazer um visual mais moderno e inovador para que as pessoas comecem a entender aquilo fazendo parte da cultura, né? Não sendo apenas um momento. A coisa da própria vestimenta, a gente fez um processo ano passado que é vista-se do seu jeito, né? Venha do seu jeito. Né? Aqui o que é valorizado é o que você pensa, são as suas ideias, é o que você agrega, e não a forma que você está vestido. Então, assim, quebrar o paradigma de um jurídico poder trabalhar de bermuda foi uma coisa que, assim, o primeiro que foi a gente já olhava, porque é uma empresa mais tradicional, né? Então, isso foi algumas das práticas que a gente foi trazendo. Eu digo que tem uma que é bem interessante, porque é uma prática super antiga. Para a gente era uma inovação, que é a coisa do trabalho home office, e que agora ele já está passado. Então, a gente abriu um programa falando de uma vez na semana, você escolher onde trabalhar, e aí vem a pandemia e acaba com tudo isso, porque isso para mim já é passado, já está ultrapassado o programa, eu já tenho que rever o programa, né? Eu acho que basicamente, e aí, assim, de algumas ações de forma breve. Eu acho que do meu lado, complementando também algumas vivências, eu acho que o que a gente fortaleceu muito nos últimos anos é a questão da proximidade com os times e dar voz às equipes e às pessoas, né? Como eu comentei, a gente somos um pouco mais de 25 mil funcionários, então como se consegue, eu já ouvi uma vez a frase, eu achei interessante, de organizar o grito de um time tão grande, né? Então, acho que das principais iniciativas que tivemos foi a revisão do nosso processo de cultura, estamos na jornada, na verdade, né? É algo que é feito pensando no longo prazo e a gente está chegando na metade do nosso processo de revisão e de fortalecimento da cultura. Com isso, esse ano a gente também fez um processo de medição de clima e foi bem importante também para a gente entender e reorganizar ações. No geral, quando a gente tem um investimento desse tipo, a gente consegue fortalecer muitas relações na própria organização, né? Seja dos times com a sua liderança, e também entender os nossos instrumentos, se eles estão da melhor maneira, né? Os serviços em si e a relação de parceria com todas as áreas. Então, aqui a gente tem participação, né? Dado eu estou bem empolgado, vocês podem ouvir ao fundo. Eu acho que nesse fim também só em complemento, a gente tem ampliado o nosso processo de avaliação, tem sido um desafio como que a gente consegue a cada ano ampliar mais as pessoas avaliadas e que tenha coerência, não seja um negócio, ou seja, é difícil, como que a gente consegue falar uma linguagem unificada, é um pouco da brincadeira, né? Se fosse o idioma espanhol não é o mesmo que é falado na Argentina e não é o mesmo que é falado na Bolívia, né? Então, apesar dos dois falarem espanhol, assim como na Espanha, então aqui na organização, a gente também tem, no grupo, né, a gente tem o interesse de ter a avaliação para 100% das pessoas, mas a gente tem feito essa ampliação com muita responsabilidade a cada ciclo, de envolvendo mais pessoas e de garantir, né, porque a área de gente e gestão, por vezes, tem a responsabilidade de guiar, né, as pessoas e ter os encontros mínimos, né, favorecer essa comunicação, porque no fim, se tudo funcionasse bem na relação humana, talvez a área de gestão seria menos relevante, vamos dizer assim, né? E como a gente consegue impulsionar as relações para ter o desenvolvimento, ter a conversa, ter o diálogo entre líder e liderado. Só um exemplo, né? Porque no fim o que a gente quer com o processo de avaliação é que isso funcione bem. Não é um instrumento para desligar ou para promover alguém, né? No fim é para impulsionar resultado das pessoas, né? Então, eu acho que, de maneira geral, isso a gente começou até a usar uma ferramenta de vocês, né, o Assess First, que é prematuro dizer ainda, mas já tem sido bem interessante conseguir desenvolver as pessoas através da ferramenta e também usar para a seleção. Para nós, a gente tem dito até que tem sido uma ferramenta que consegue quantificar um pouco percepções, né? Então, você sai daquela entrevista com uma percepção que você não consegue, às vezes, qualificar aquela percepção, por mais que você faça perguntas diferentes e focada em competências, mas depois com
com o resultado do próprio dos relatórios, né, etc., tem ajudado bastante a gente também a amadurecer, né, porque temos a crença que fatos e dados também faz parte desse mundo digital novo, né? Então, usar fatos e dados são elementos importantes para a gente tomar melhores decisões. Legal, bacana. Inclusive, quando a gente foi atrás, né, de uma ferramenta efetivamente que conversasse com esse nosso mundo, né, atual, o propósito foi justamente isso, né, algo que trouxesse a essência das pessoas de uma forma individual, né, de uma forma onde eu consiga enxergar, né, o perfil de cada um, montando aí toda essa diversidade que as organizações hoje buscam, mas agregando também os fatores que motivam essas pessoas, a aderência à cultura, o estilo de liderança que essas pessoas privilegiam, ou seja, que elas têm um maior engajamento e uma maior afinidade, né? Para que, a partir daí, entendendo também o potencial que elas têm enquanto habilidades intelectuais, a gente somasse todo esse contexto, né, de personalidade, motivações e habilidades para efetivamente trazer o potencial, né? E através de dados, como o Paulo falou, né, para que a subjetividade também ela é importante, mas que ela não fosse a predominante dentro do processo, seja ele de atração, seja ele de desenvolvimento, né? Porque uma vez que eu também identifico, né, e trago esse autoconhecimento, né, eu começo também a trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. Isso. Então foi bem nesse conceito. Eu acho que todo mundo falou de uma adequação muito própria e eu acho que quase uma meta das áreas de gente e gestão, né? Que é, primeiro, olhar a empresa numa visão global, sistêmica, com todos os seus contextos culturais, das diferenças, e olhar o indivíduo também de maneira sistêmica. E aí, né, Paula, a gente está muito junto nessa jornada aí também, o Edja, daqui a pouco nós estaremos juntas também. Depois que olhou de maneira sistêmica a organização e olhou o indivíduo de maneira sistêmica, esse entrosamento, essa interface de um alinhamento individual com os propósitos da organização é um alinhamento sensacional. Porque é a junção do que a empresa é e de quem é aquela pessoa que está dentro daquela organização. E aí as práticas se dão, não simplesmente porque são práticas, porque houve uma aderência entre um e outro. Tanto o colaborador, empregado, funcionário está preparado para receber a intervenção, quanto a empresa também está preparada, de outra forma, de qualquer forma, para receber esse retorno desse indivíduo na organização. Então, a gente fica muito satisfeito quando vocês falam dessa visão global, essa visão ampla. Não tem jeito de fazer alinhamento de propósito, trabalhar qualquer tipo de aderência de perfil, como o Robson falou, seja em recrutamento ou seja em desenvolvimento, se esse alinhamento de propósito não existe. E as práticas que vocês trouxeram estão totalmente associadas a isso, né? Essa fluidez se dá porque essa preocupação com o indivíduo, em contexto com esse grupo, com essa cultura, está sendo privilegiado e olhado também, né? O que vocês acham disso aí? E tem uma coisa, sabe, Janaína, quando a gente fala de avaliação, aparentemente, assim, eu acho que é mais uma coisa cultural mesmo, talvez a gente traga isso da época da escola, como avaliação sendo um ponto final, né? Fiz uma avaliação, a primeira coisa que o outro pergunta, e aí, você passou? Né? Você passou ou você não passou? E a gente precisa começar a pensar em avaliação como ponto de partida, né? Eu fiz uma avaliação, e aí quando, né, vocês falando da ferramenta, a gente tem usado muito o Accessforce para processo interno, tá? Então, legal. Termina que no processo interno a gente tem utilizado bastante, porque está lá o gestor quer promover uma pessoa, e às vezes a gente do RH diz, essa pessoa não está tão preparada, vamos fazer uma avaliação, porque mesmo evoluindo na promoção dessa pessoa, você vai saber exatamente o que precisa ser trabalhado. Então, não é um ponto final, eu vejo muito como um ponto de partida. E a coisa da quantificação, assim, a gente ainda está engatinhando muito, tá? Eu não sei como é que Paulo tá, mas a parte de People Analytics a gente tem, desde o ano passado, a gente está engatinhando, mas assim, é uma necessidade. A gente precisa hoje quantificar para qualificar. Não dá. Né? Se a gente não trabalhar com essa coisa que acho que foi a Janaína que falou, né, dos fatos e dados, a gente não trabalhar, porque fica muito difícil a gente conseguir mensurar
um resultado. Então, né, quando a gente aprende, né, quando a gente vai todo o processo de coaching, tudo, eu sei onde eu quero chegar, eu preciso saber qual é o ponto que eu estou para poder quantificar esse resultado. Então, acho que isso é bem interessante. E a coisa do propósito, Janaína, é fato. Precisa, porque hoje a gente não é motivado mais pelos benefícios de antigamente. A gente realmente não é. A gente não quer ter aquele trabalho, né? Eu digo a gente, mas eu digo muito a população um pouco mais jovem que eu. Eu ainda sou de uma geração que as pessoas passavam ainda um pouco mais de tempo nas empresas, mas a cada geração isso vem diminuindo. Isso. Então, hoje a gente é motivado por outras questões, né? E aí, pegando um assunto nada novo, que é a pandemia, eu acho que isso ainda, né, tem uma tendência de evoluir pós-pandemia. Quando a gente pensa no cenário pós, aí sim é que a gente vai ter que ter um propósito, sim, para o trabalho e para as entregas, porque sem ele o engajamento vai ser muito baixo. Ele não se dá, né? Ele não acontece. Ele vai ser assim, né? Tipo, eu sou paga para isso, ok, estou entregando. E aí ele não é sustentável, né? Ele não se prolonga. Muito bom. E contratar não para preencher uma vaga, mas para uma jornada dentro dessa organização. Eu acho que essa é uma linha de raciocínio, né? Paulo, quer falar também? Não, sem dúvida. Eu acho que a questão quando fala de propósito é um tema que ele foi do desconhecido ao vulgarizado, virou um tema vulgar em pouco tempo, assim como o papel do coach, que no começo, nossa, que chique, né? Que foi utilizado mais pelos técnicos americanos, seja de basquete, etc. Filmes, de repente, virou profissão e banalizou também. Banalizou. Mas eu acho que, na essência, é um pouco do que vocês trouxeram. Eu acho que a ferramenta ajuda nesse sentido, mas, de novo, aqui não é o foco de falar, mas qualquer ferramenta de autoconhecimento, né? Tanto seja essa do Salesforce, eu já estava começando, nos últimos anos eu tive a oportunidade, por ser de RH também, de fazer o uso de bastante solução e que ajuda a gente a se conhecer melhor, no mínimo, né? Então, acho que a gente tem uma vantagem muito grande trabalhando na área de recursos humanos, porque você acaba sendo uma cobaia de uma série de coisas que te fazem sair do ponto que você estava anterior, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque a partir do momento que você sabe quais são os comportamentos que te favorecem, o que você gosta, o que te motiva. Os seus potenciais, né? A tendência da sua escolha de ser mais assertiva, seja passo de carreira, seja iniciativa dentro da própria organização, qualquer coisa, fica mais nítido até onde você pode chegar e onde vai ser um desafio, né? E também para feedback, para todas as outras relações. Então, o que a gente acha interessante utilizar esse tipo de solução dentro de um processo de desenvolvimento ou de seleção é porque, no fim, você qualifica uma conversa e deixa de ser a percepção, né? A partir do momento que você traz e você reforça, é assim que você se vê, né? É isso que te motiva, ou é isso que... É nesses cenários que você se sente mais confortável, são pontos de partida mais óbvios e claros para a pessoa e deixa de ser uma hipótese, né? Então, acho que você tira da hipótese algumas situações e torna mais real e mais concretas decisões, seja pro lado da empresa, que, de novo, quando a gente está falando de qualquer uma das soluções, elas são de qualquer uma das ferramentas de autoconhecimento. Isso quer dizer que você consegue se entender melhor, não quer dizer que você não consegue fazer algo, mas é quanto de energia você gasta para fazer aquela situação. Então, isso acho que ficando mais claro na partida, também vira pactos melhores, vamos dizer assim, né? Pô, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, né? E de uma maneira mais clara e menos tendenciosa ou menos subjetiva, vamos dizer assim. Legal. E nesse contexto, como ponto de partida, né, Paulo? Além, né, hoje as organizações exigem cada vez mais que as pessoas sejam multi-skill e tenham, né, a competência do Learning Agility. Então, uma vez que eu já me conheço os meus potenciais, né, eu facilito essa minha adaptação a diferentes contextos organizacionais. Né? Eu passo a transitar melhor e, consequentemente, aumentar, inclusive, a minha empregabilidade, né, ou a minha capacidade de entrega dentro da organização, a partir
exatamente desse autoconhecimento e desse alinhamento, né, de propósitos, de pessoas e de competências, enfim. Né? Porque no fim a gente está falando muito do como, né? E o como sempre foi muito subjetivo na história inteira, né? Acho que as pessoas, elas são contratadas, ainda são, na sua maioria, pelo que elas têm de história e pela técnica, né? Que é mais fácil de você ouvir uma história e é menos... E agora a gente tem visto várias iniciativas diferentes, né? Para cada vez mais você tentar entender o como antes da pessoa começar, né? Porque se ela tem um como muito distoante daquela organização, ou seja, se é uma organização hard, né? Dura, e você contrata uma pessoa muito tranquila e suave nas relações, soft... vai ser uma frustração para os dois lados, né? Que a organização vai achar que aquela pessoa não tem energia e não tem nada a ver, é só uma pessoa diferente, e a pessoa vai achar que aquela empresa é agressiva, modo de dizer, né? Então, é só um exemplo simples do quanto o se conhecer e saber quem que você quer e deixar claro também as perspectivas, né? Nos pontos de partida, favorecem bastante depois as escolhas, porque no fim tudo é escolha, né? E eu acho que o que esse cenário atual nos traz, e eu acho que ele é bem importante, é como a gente desenvolve de maneira contínua o nosso como, né? Só assim que a gente vai ter uma capacidade intelectual de gerir, de criar novos cenários e de ficar à frente vamos dizer, da tecnologia, né? Como que a gente consegue manipular e utilizar a tecnologia a favor das relações, né? Acho que também é um ponto de vista. Mostrar quem manda em quem, né, Paulo? Quem manda em quem, né? Exatamente. E isso só reforça, né, uma metodologia que a gente desenvolveu, né, de mapeamento preditivo aí de competências que nos apoiam não só na atração, onde conto na avaliação de potencial, igual nos processos internos que a UEDIA faz, quanto no desenvolvimento, que primeiro, deixa eu conhecer o soft skill dessas pessoas, né, deixa eu entender quem é ela, para depois eu avaliar os conhecimentos, as experiências e as competências, somar tudo isso e efetivamente caminhar, né? E efetivamente dar o passo adiante, seja de uma contratação, seja de uma promoção, ou seja, efetivamente de uma atribuição de novas responsabilidades e novos papéis aí dentro da organização. Que gera um nível de adaptabilidade alto, né, Robson? Eu estava vendo você falar de soft skills e semana passada eu escutei uma pessoa falando uma coisa que eu achei muito interessante. Soft skills que de soft não tem nada, né? Muito hard, inclusive. Mas porque vem essa capacidade de adaptabilidade que aí você consegue, independente de você ser um especialista em determinado assunto, você consegue virar essa chave e tá andando dentro da organização nos diferentes momentos que ela está passando, né? Exatamente. Né? E, infelizmente, gente, a gente está chegando aí quase ao fim, né, desse nosso webinar, mas eu tenho ainda mais uma provocação, né, para vocês, que frente a toda essa experiência, essa vivência, projetos e práticas, né, cada vez mais que vocês vêm implementando, tanto no Grupo Cornélio Brenan quanto na DPSP, quais as suas recomendações, né? Quais as dicas? O que vocês poderiam falar para esse público todo aqui que nos assiste, né? Enquanto orientações ou sugestões, né, de práticas aí para quem está começando, né, esse caminho da inovação, da transformação digital, da diversidade, né, de um novo olhar para pessoas, né? O que vocês trariam aí para a gente, né, enquanto aprendizados e recomendações? Eu posso começar agora, Ed? Pode, claro. Eu acho que só em linhas gerais a minha percepção é que a área de recursos humanos e de gestão tem evoluído nas últimas décadas, né? A cada ano e nos últimos anos, na verdade, evolui de uma maneira ainda mais veloz, né? A gente tem aqui um cenário de que no começo a área era olhada como departamento pessoal, né? E as pessoas olhavam depois de alguns anos, isso passou a ser feio, né? Pô, é do DP, no MDP, a gente faz mais do que isso, porque estava mais relacionado só a pagar o profissional, a relação com o governo, impostos. E a área foi evoluindo ao tempo de que a gente começou a sentar junto à mesa de negócio com as demais áreas e começou a participar das decisões efetivamente
são mais nos tempos atuais e, inclusive, muitas das empresas acaba se misturando, né, o papel, deixa de ser um papel de RH e passa a ser um papel que, se o negócio não está levado em conta, é uma área que faz pouco sentido e perde muito o seu valor, né? Então, eu acho que, em linhas gerais, o que a gente tem, o que eu vejo e minha recomendação, quando a gente começa a pensar em futuro, em tendência, se a gente não tem o colaborador no centro, ou o cliente mesmo, até se a gente quiser ir um pouco mais longe na provocação, boa parte das nossas iniciativas não vão ter sentido, não vão ter valor, porque acho que tem que partir daí, né? Então, boa parte das coisas que a gente fez nos últimos 2, 3 anos, por vezes não teve um aparato tecnológico surpreendente. Então, vamos dizer, a gente tinha oportunidades simples dentro de casa que não tinha a ver necessariamente com tecnologia, e sim respeitar e colocar o colaborador em primeiro lugar, vamos dizer assim, né? Ou seja, como que eu atendo ele melhor, como que eu abro o canal, e assim como eu amplio alguns serviços, como eu, a partir do ponto de partida dele, eu tenho evolução. Então, se for falar nisso, se a gente for fazer reflexão, nem tudo é tecnologia. Então, esse é um ponto de partida, porque quando a gente começa a escutar tendências, muitas pessoas podem ficar preocupadas, não vou ter dinheiro para isso, eu não vou... Se você acreditar que boa parte das soluções elas podem partir de um ponto de partida mais simples, talvez vocês conseguem já fazer uma grande evolução, né? Então, do que a gente tem escutado em relação até à cultura, né, dessa cultura digital que tem vindo, é muito de como a gente consegue fazer. A gente escutava isso no passado, que tinha uma mentalidade de curto prazo de 1 ano e de longo prazo de 5 anos. Isso já não, essa linha do tempo ela não funciona mais dessa maneira, né? É como que eu consigo implementar um negócio que tenha valor para o cliente e para a minha empresa, e que eu consiga testar rapidamente e evoluindo aos poucos. Então, assim como eu dei o exemplo que não serve, mas é só, se eu fosse colocar como objeto de exemplo aqui, uma avaliação de desempenho, né? Como eu consigo avaliar com o público que vai trazer um real valor? O que é real valor, né? Pô, vou começar por quem vende, ao invés de começar para todo mundo. Assim, se eu conseguir impactar as vendas, pô, todo mundo vai valorizar a minha iniciativa de avaliação de desempenho. Então, isso serve para qualquer outra iniciativa dentro de recursos humanos, né? Se a gente consegue fazer a implementação de algo que tenha já uma correlação com o colaborador e com o nosso negócio, e melhorando aos poucos, né? Então, acho que isso tem sido a tônica de fazer pequenos avanços, mas contínuos, porque o que a gente acredita, né? Acho que só no final aqui da minha resposta à sua pergunta, é que a gente tem hoje um caminho que é uma jornada e não tem bala de prata dentro de recursos humanos, né? A gente tem uma evolução junto com a área de negócio que cresce e se mobiliza bem no mundo VUCA mesmo, como a gente fala, ainda mais na pandemia, todo mundo foi colocado à prova em termos de comportamento, de práticas e de técnicas, né, como um todo. E como que a gente consegue ir se adaptando e entregando valor, porque no fim o que importa é o cliente final que vai, no nosso caso, lá na farmácia, comprar e ele ter a melhor experiência dele para que ele volte, consiga consumir mais conosco. Modo de dizer, esse deveria ser, no fim, a nossa essência, né? Atender bem o nosso cliente final e não pensar em eu vou colocar alguma coisa sofisticada aqui de RH porque está na moda, vou colocar um squad, porque todo mundo está colocando squads e se eu colocar squad, as pessoas vão querer trabalhar com a gente. No fim, essas coisas são passageiras e não são valorizadas na ponta, né? No final da caneta. Excelente, maravilha. Eu diria algumas coisas assim que tem muito a ver com o que Paulo falou, tá? Acho que o ponto de partida é identificar as dores. Não tem como, assim, não é porque tá na moda ou porque alguém falou, tem que identificar. Então, assim, se eu tivesse aqui nesse momento e vou querer uma mudança, é sentar com o cliente, é ver qual é a dor do RH, qual é a dor do teu cliente, né? Como é que tá os líderes, o que é que eles estão sentindo. Precisa fazer esse levantamento, precisa saber onde você quer atacar, né? A gente não inova porque acha legal, a gente inova para melhorar processo, para aumentar a lucratividade, para ter um ambiente melhor de trabalho, né? E ter uma empresa sustentável. Outra coisa que eu diria é a questão do mindset, né? De RH, para que ele possa estar puxando os outros. Então, não adianta eu estar fazendo um discurso muito bonito se na prática eu própria, como pessoa de jeito e gestão, não estou praticando aquilo.
Então, eu acho que criar essa mentalidade, sabe? Saber que a inovação está aí para nos ajudar, que vem... não é para desqualificar o que passou, não é para dizer que o que estava antigo não presta, entendeu? Mas é essa constante, eu sempre gosto de pensar que é uma jornada, tá, minha gente? Eu até gostei quando o Paulo falou dos pequenos passos, porque não é da noite para o dia. Você não vai conseguir mudar. Então, acho que os baby steps vão ajudando a gente está melhorando um pouquinho a cada dia. Ter uma agenda inovativa, e aí eu digo uma agenda inovativa, é interno, completamente com pessoas. Então, tem momentos de conversar, tem momentos de ouvir o outro, das perguntas, perguntar mais do que responder. Então, em vez de a gente olhar e dizer isso não é para a gente, é por que não? Tá? Por que eu não vou tentar? Sabe? Eu acho que muito disso, porque senão a gente fica muito... a ferramenta tem que ser customizada exatamente para o que a gente precisa e tal. Não, peraí, mas o que a ferramenta tem? O que está vindo? Por que a gente não consegue rever também o nosso processo? E aí, como último, eu colocaria ter parceiros, né? Ter uma rede colaborativa para isso. Você contar com a ajuda especializada, né? Seja de consultoria, seja da sua rede de relacionamento. Aqui em Recife a gente tem, né, todo o Porto Digital que está aí, que nos ajuda muito no dia a dia. E outra coisa que eu falei logo no início, que é o mapeamento do público. Precisa mapear teu público para entender, né? Paulo estava falando lá da loja e tal. A gente aqui não trabalha direto, né? Eu trabalho, né, B2B. Mas, assim, como é que eu chego naquele vidraceiro, seja na de vidros? Como é que eu chego no meu cliente interno? As empresas que um é cliente da outra. Então, assim, é essa visão de cliente mais amplo mesmo. Não só do cliente final, mas como seu cliente internamente também, tá? Acho que, resumidamente, seria muito para aí. Porque eu acho que trabalhando desse jeito, a gente trabalha a cultura, a gente mantém as nossas raízes, porque, né, a pesquisa de clima é uma ferramenta maravilhosa para ver como a gente está. E o grupo tem uma consistência quando a gente fala de integridade de gente. Então, é manter isso e buscando essa evolução nos outros aspectos que ainda nos faltam. Legal, muito bom. Gente, eu queria abrir para o público, né? A gente está com mais de 50 pessoas aí assistindo esse webinar. Eu queria, né, dar essa oportunidade para troca também com vocês, né? Caso tenham perguntas, a gente fica aí à disposição e, no caso, né, podem abrir aí os microfones, fazer alguma pergunta. Olha, fomos bem claros aí na mensagem, hein? Ou ninguém quer falar no microfone, ou né? Ninguém quer falar no microfone, é isso aí. Tem duas alternativas. Ou a gente foi muito claro, ou as pessoas não querem falar no microfone. Eu gostaria de falar, eu sou a Aline, aluna dessa professora Janaína, estou quase concluindo meu curso de psicologia, vou para o 10º período agora, graças a Deus. E assim, a minha pergunta, assim, eu estou muito apaixonada, foram vários conteúdos, é a área que eu almejo, tá? Eu quero muito fazer parte do grupo organizacional. Então, assim, hoje a minha pergunta seria, né, com tanto conhecimento que eu estou adquirindo aqui hoje, através de vocês, eu gostaria de uma dica de como conseguir uma oportunidade dentro da área organizacional. Hoje em dia ainda existe um pouquinho do receio, né, de nós estudantes, de ter a vivência, né, que pelo menos dentro dos estágios, mas eu acho que poderia dar oportunidade para quem almeja isso também, porque eu acho que quando a gente chega com esse desejo, a gente faz toda a diferença. E assim, eu tive a oportunidade de atuar, eu trabalhei dentro do programa de aprendizagem também, desenvolvendo novos talentos, dando oportunidade para a pessoa ser inserida no mercado de trabalho. E eu não tive essa oportunidade. Então, essa é a minha pergunta. Qual que seria a dica? O que eu preciso de estar trabalhando para melhorar, para me conseguir ser inserida dentro da área organizacional? Do meu lado, que eu posso deixar de dica, né? Acho que primeiro é pleitear vagas, né? Acho que a primeira chance de trabalhar é tentar o máximo possível, se esse é seu objetivo. Ter oportunidade não sei se você está estudando ainda, você comentou que a Janaína é sua professora, né? Vaga de estágio geralmente é um bom canal de início, né? Realmente foi assim que eu comecei também no mundo corporativo, através das posições de estágio enquanto estava fazendo faculdade.
geralmente é um canal de você experimentar e de você ver se gosta ou não gosta. Eu estudei marketing, por exemplo, eu fiz estágio em marketing, que foi péssimo, foi bom para eu saber. Não quer dizer que a matéria não funciona, mas eu entendi um pouco daquele mundo e na organização que eu fiquei 1 mês, 2, eu falei, aqui eu não quero trabalhar. Então, acho que te dá uma oportunidade no estágio de você fazer pequenas passagens e de experimentar, né? Até você de entender a cultura daquela organização, entender o valor do profissional. Geralmente é um tipo de caminho mais rápido, né? Nesse mundo, como a gente falou, de escolhas, que ainda mais na fase de que você está estudando, eu acho que é uma oportunidade de experimentar e de compor no seu aprendizado, né? Porque é o aprendizado prático. Então, esse é um caminho bom, se você tiver a oportunidade de estagiar. Se não, né? Eu acho que o caminho é ir tentando também. Tem muita oportunidade para tudo que é tipo de vaga. Eu acho que essa fase da pandemia também está trazendo para nós a oportunidade de aprender com muita gente. Eu nunca vi tanto webinar ou tanto evento simultâneo, inclusive, até escolher é difícil. Eu concordo. Então, acho que uma linha do aprendizado também, acho que é aproveitar o volume de conexões e de relações que tem sido gerado nessa fase, que eu acho que é uma oportunidade boa também. Exatamente. É o que eu estou buscando. Sempre quando eu vejo nas redes, né? LinkedIn, que a Jana também sempre divulga alguma coisa nos nossos grupos dentro da faculdade. Então, assim, eu aproveito todas as oportunidades. E hoje eu achei esse muito rico, muito conteúdo, assim, que só vem para agregar mesmo para a gente. Então, assim, fica aí a minha mensagem, e eu acho, assim, que para vocês que são grandes recrutadores, que estão aí, que desenvolvem talentos e desempenho, competência, entre outras habilidades, dê oportunidade para essas pessoas, porque elas vão entrar com todo o êxtase dentro da empresa de vocês, dentro da organização, e vai fazer a diferença mesmo. Eu acho que é isso que o corpo organizacional está precisando, de dar oportunidade para essas pessoas que não está engessada, que está chegando para fazer a diferença com toda a motivação. E no mais, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, porque para mim foi muito grandioso. Obrigada mesmo. Obrigada, Aline. Bom te ver por aqui. Excelente. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Vocês me escutam? Vamos lá, Thaís. Sim. Perfeito. Sim. Antes de mais nada, queria parabenizar aí vocês pelo webinar. Gostei bastante também do conteúdo. E aí eu queria saber se vocês, até em termos de replicação, né, do que a gente falou, não sei se vocês vão enviar algum documento, alguma questão com bullet point do que foi colocado aqui, que eu acho que é bem bacana para a gente poder reforçar isso aí, né, de uma maneira formal, até para poder repassar também o conhecimento. Só te respondendo, uma primeira ação, né, esse webinar ele estará disponível no nosso canal do Grupo CELP no YouTube, e a partir daí também você pode assistir novamente, compartilhar com as pessoas que você conhece, e podemos depois, né, propor aí um e-mail, todos vocês receberão aí um e-mail de agradecimento, e aí compor aí esse resumo da nossa conversa. Legal, bacana. E vocês já têm algum webinar já previsto aí para os próximos dias? Eu participei de um de vocês aí um tempo atrás, inclusive com a Janaína, sobre os desafios do home office para a liderança, foi super positivo. Então, acho que estou bem antenada e gostaria de participar de próximos, tem sido super positivo, inclusive para repassar para a empresa onde eu atuo hoje, sabe? Então, tem sido bem bacana. Legal. A nossa proposta é que a gente faça pelo menos um por mês, ou no máximo a cada 2 meses. Então, acompanhe a gente aí nas nossas mídias sociais, né? Seja no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no nosso próprio canal aí do YouTube, que a gente constantemente estará divulgando, e todos os participantes entram aí no nosso mail, onde a gente reforça essa divulgação diretamente para vocês também. Tá bom? Legal. Obrigada. Bom, ótimo, gente. Então, mais uma vez, né, gostaria de agradecer demais tanto a Wedia quanto o Paulo, né, por essa excelente contribuição que trouxe para a gente, por compartilhar, né, por trocar experiências. Isso contribui muito para o crescimento, né, de todos os profissionais que hoje buscam, né, trabalhar a gestão de pessoas, independente deles serem da área de recursos humanos ou líderes de equipes.
né? Então, em nome do Grupo CELP, né, imensamente aí agradecê-los mais uma vez, né, e pela contribuição dada para todo mundo. Maravilha. Eu agradeço também o convite, tá, Robson? Eu acho assim, eu tô há 18 anos na área e eu tive muita gente e ainda tenho até hoje muita gente que me ajuda. E eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, é tentar ajudar, né, com o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri até hoje, eu posso ajudar alguém. Então, se as pessoas aproveitaram, eu acho que foi super válido, né? Obrigada pelo convite. Eu também agradeço, pessoal. Desejo uma boa noite para vocês aí e fico feliz também em ter participado, né? Contribuído, assim como a Oedia, curiosamente, também tenho 18 anos na área. É bom dividir com os outros também, aprendemos juntos, né? Não chegamos aqui sozinhos. É verdade. Legal. Então, gente, excelente. Boa noite a todos, né? Até a próxima aí. Um grande abraço. Até mais. Tchau, boa noite.